Quando pensamos em um casal, confiança é a base, certo? Mas e se, numa noite, tudo desmoronasse? No Rio de Janeiro, um casal aparentemente comum se viu no centro de um crime que chocou a todos. E quando as investigações começaram a mostrar os verdadeiros envolvidos, o resultado foi a descoberta de um plano cruel. Agora, vamos acompanhar cada detalhe dessa história. Esse caso aconteceu na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Mesquita. Ali vivia Felipe Lavina, um jovem de 27 anos que era bastante conhecido na região. Felipe era empresário e dono de academias. Ele tinha transformado a paixão por musculação e esportes em um negócio que vinha dando certo. Quem conhecia Felipe dizia que ele era um cara muito ativo, cheio de planos. Além das academias, ele também tinha outra paixão, a aviação. Ele havia conquistado recentemente o brevet de piloto amador e gostava de falar sobre as viagens que ainda queria fazer no futuro. Felipe morava no terceiro andar da casa dos pais, em um sobrado da família. Mesmo tendo o próprio espaço, ele mantinha uma convivência bem próxima com os familiares. Ele também era pai de um menino de 9 anos e, segundo pessoas próximas, era muito presente na vida do filho. Na época, Felipe estava em um relacionamento com Ellen Cury, uma jovem de 23 anos que cursava direito. Os dois estavam juntos havia cerca de 1 ano e ela frequentava bastante a casa da família. No começo, Ellen parecia se dar bem com todos. Ela conversava com os pais de Felipe, ajudava em algumas tarefas e às vezes até ficava responsável por cuidar do filho dele. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas da família começaram a sentir um certo desconforto. A irmã de Felipe chegou a comentar que tinha a impressão de que Ellen demonstrava muito interesse no dinheiro e na vida confortável que Felipe levava. Mesmo assim, nada muito sério chegou a acontecer naquele momento. A relação continuava normalmente e ninguém imaginava que aquela história terminaria de uma forma tão trágica. Na madrugada do dia 25 de outubro de 2015, por volta das 4 da manhã, Felipe e Helen estavam dormindo no quarto dele, no terceiro andar da casa. Foi nesse momento que tudo mudou. 3 homens armados invadiram a casa. Eles entraram direto no quarto onde o casal estava e renderam os dois. Os criminosos pareciam saber exatamente o que estavam procurando. Eles começaram a exigir dinheiro e perguntavam insistentemente por um cofre que estaria dentro do quarto. Segundo eles, dentro desse cofre deveria haver cerca de 300 mil reais. Felipe ficou completamente confuso com aquela informação. Mesmo assim, ele abriu o cofre. Mas dentro havia apenas cerca de 10 mil reais, dinheiro que ele costumava guardar para pagar funcionários das academias. Quando viram o valor, os criminosos ficaram irritados. Eles repetiam várias vezes que deveriam encontrar 300 mil reais ali. Isso deixou claro que alguém tinha passado uma informação muito específica para eles. Mesmo assim, eles pegaram o dinheiro que havia no cofre, além de celulares e alguns objetos da casa. Depois disso, obrigaram Felipe e Ellen a sair da casa e entrar em um carro que estava esperando do lado de fora. Dentro do veículo havia mais um homem, que seria o motorista da fuga. O carro seguiu em direção ao bairro K11, em Nova Iguaçu, que fica a poucos quilômetros dali. Durante o trajeto, Felipe foi agredido várias vezes. Ele levou coronhadas e ameaças, enquanto os criminosos continuavam pressionando por dinheiro. Ellen, segundo o relato dela, teria sido tratada de forma diferente durante o percurso. Quando chegaram ao local, os criminosos tiraram Felipe do carro. Ali mesmo na rua, eles dispararam 2 tiros na cabeça dele. Felipe morreu no local. Helen foi liberada a poucos metros dali. Segundo ela, os criminosos disseram que não fariam nada com ela. Depois disso, Helen correu até um telefone público. Mas em vez de ligar diretamente para a polícia, ela decidiu ligar para o pai. Pouco tempo depois, familiares de Felipe chegaram ao local e encontraram o corpo dele caído na calçada. Helen estava do outro lado da rua. A morte de Felipe causou um grande choque entre amigos, familiares e moradores da região. O enterro aconteceu no dia seguinte e reuniu muitas pessoas que conheciam o jovem empresário. Enquanto a família tentava lidar com o luto, a polícia começou a investigar o que realmente tinha acontecido naquela madrugada. Nos primeiros depoimentos, Ellen contou que os criminosos chamavam Felipe pelo nome e sabiam da existência do cofre. Esse detalhe chamou muito a atenção dos investigadores.
Alguns dias depois, a polícia encontrou o carro que havia sido usado no crime abandonado em uma rua de Nova Iguaçu. Dentro do veículo, os peritos encontraram objetos de Felipe, além de manchas de sangue no banco traseiro. Mas o que realmente ajudou a investigação foram algumas impressões digitais encontradas no carro. Essas digitais levaram a polícia até alguns suspeitos. Ao mesmo tempo, outros detalhes começaram a levantar dúvidas. A casa da família não apresentava sinais de arrombamento. Nem o portão e nem a porta do quarto tinham sido forçados. Outro detalhe chamou ainda mais atenção. O cachorro da casa, que normalmente poderia alertar sobre a presença de estranhos, estava preso no quintal naquela noite. Além disso, o pai de Felipe contou que algumas semanas antes do crime, as chaves da casa haviam desaparecido misteriosamente. Enquanto essas informações eram analisadas, algo inesperado aconteceu. Um adolescente de 17 anos acabou sendo entregue à polícia pelo próprio pai. Durante o depoimento, o jovem confessou participação no crime. E foi nesse momento que a investigação tomou um rumo completamente diferente. Segundo o adolescente, quem teria planejado tudo era justamente Helen Curry. Ele afirmou que ela teria prometido aos criminosos que no cofre existia cerca de R$300 mil e que eles poderiam ficar com o dinheiro depois do crime. Além disso, ele disse que Helen teria fornecido detalhes da casa, da rotina da família e até cópias das chaves para facilitar a invasão. A partir desse momento, o caso mudou completamente. Helen, que inicialmente era vista apenas como uma sobrevivente do crime, passou a ser investigada como possível mandante do assassinato. Ela foi chamada novamente para prestar depoimento e negou todas as acusações. Disse que também foi vítima naquela madrugada e que não tinha qualquer ligação com os criminosos. Mesmo assim, a polícia continuou investigando. Com base nas impressões digitais encontradas no carro usado no crime, os investigadores conseguiram identificar outros envolvidos. Entre eles estavam Marlon Paranhos da Silva, de 24 anos, e Luigi Cirino dos Santos, de 20 anos. Pouco tempo depois, Luigi acabou sendo localizado e preso. Durante o interrogatório, ele admitiu que participou da invasão da casa e das agressões contra Felipe, mas disse que não foi ele quem fez os disparos. Segundo Luigi, quem atirou em Felipe teria sido Marlon. Enquanto a polícia tentava localizar Marlon e outro suspeito que também teria participado do crime, algo inesperado aconteceu. Alguns dias depois do assassinato de Felipe, Marlon e esse outro homem foram encontrados mortos na favela do Chatuba, também na região de Mesquita. De acordo com a polícia, os dois tinham dívidas com traficantes da área. A suspeita é que eles planejavam usar o dinheiro que achavam que existia no cofre de Felipe para pagar essas dívidas. Mas como no cofre havia muito menos dinheiro do que esperavam, eles não conseguiram quitar o que deviam. Pouco tempo depois, os dois foram executados a tiros por homens em uma moto. Com a morte deles, muitas informações importantes sobre o crime acabaram se perdendo. Mesmo assim, a investigação continuou avançando. Em novembro de 2015, Helen acabou sendo presa temporariamente. A decisão foi baseada principalmente no depoimento do adolescente que participou do crime e nas circunstâncias que levantavam suspeitas. Entre os pontos que chamaram a atenção da polícia estavam o fato de não haver sinais de arrombamento na casa, o cachorro da família estar preso naquela noite e também o desaparecimento das chaves semanas antes do crime. Além disso, algumas atitudes de Helen após o crime também foram consideradas estranhas pelos investigadores. Apesar da prisão, a defesa dela entrou com pedidos na justiça, questionando a legalidade de alguns procedimentos da investigação. Em determinado momento, Helen chegou a ser solta após um habeas corpus, mas pouco tempo depois, novas decisões judiciais determinaram que ela voltasse para a prisão enquanto aguardava julgamento. Esse vai e volta na justiça gerou muita revolta na família de Felipe e também entre moradores da região, que acompanhavam o caso de perto. O julgamento de Helen Curry começou em julho de 2017, no Fórum de Nova Iguaçu. Durante o julgamento, a promotoria apresentou a tese de que o crime havia sido planejado por ela por interesse financeiro. Segundo a acusação, Helen teria passado informações sobre a casa, a rotina da família e a existência do cofre.
A defesa, por outro lado, insistiu que não havia provas diretas de que ela tivesse planejado o crime. Os advogados afirmaram que as acusações se baseavam principalmente no depoimento do adolescente e em suposições. Testemunhas foram ouvidas, incluindo familiares de Felipe, peritos e pessoas ligadas ao caso. Depois de analisar todas as informações, a juíza responsável pelo processo chegou à decisão final. Ellen Khoury foi condenada a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. A sentença considerou que o crime foi planejado e que houve motivo torpe, além de circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima. Para a família de Felipe, a condenação trouxe um sentimento de justiça, embora nada pudesse reparar a perda. Já para algumas pessoas, o caso ainda deixou dúvidas. Até hoje existem discussões sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Alguns acreditam que Ellen realmente participou do planejamento do crime. Outros acreditam que ela pode ter sido acusada injustamente. Mas independentemente das opiniões, o assassinato de Felipe Lavina marcou profundamente a região da Baixada Fluminense e continua sendo lembrado como um dos casos mais polêmicos da época.